Nós estaremos meditando nessa noite sobre o novo coração. O que é o coração? E como Cristo transforma essa realidade em nossas vidas e nos renova constantemente naquilo que a própria palavra de Deus chama de novidade de vida. Nós vamos refletir sobre isso. Que tipo de transformação, de fato, Jesus produz na vida das pessoas que rendem o seu mundo interior a Ele. Quero te convidar a meditarmos sobre isso. Hoje à noite, a nossa juventude está a caminho de volta para Goiânia. Eles estiveram servindo, através da Caravana Luz, na cidade de Uberlândia. Tiveram acampamento no final de semana passado, muito intenso, renovador, e nesse final de semana estão lá. Então vocês estão vendo algumas cadeiras aí vazias. É porque tem muita gente da nossa igreja abençoando outras igrejas e muitas pessoas não cristãs. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós louvamos a Deus por você que pode estar aqui. E com certeza o Senhor te trouxe aqui para ministrar ao seu coração. Então que Ele fale poderosamente conosco. Amém? Colossenses capítulo 3. O novo coração conforme a palavra de Deus. Vamos ler. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo.
Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. A palavra coração é um dos termos mais importantes da Bíblia. Para que você tenha ideia, aí você tem variação de uma tradução para outra, mas se você for no original, hebraico, aramaico e grego, coração aparece mais de 1000 vezes. A palavra coração aparece nas Escrituras mais de 1000 vezes. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que essa palavra significa, porque na visão ocidental, a cabeça é o centro da inteligência, do pensamento, talvez o centro, diríamos assim, das escolhas que nós fazemos, e o coração, no sentido, diríamos assim, quase mítico, é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas na visão tanto judaica como grega, coração é o centro de todo esse mundo interior. Alguém sem entender a cultura oriental, em especial a cultura judaica e grega, pode pensar que, por falta de conhecimento anatômico, essas culturas então viam assim a vida humana. Mas as pessoas estão enganadas se elas assim pensam. Porque o coração é apenas uma metáfora de uma realidade que todos nós sabemos que possuímos. Por exemplo, coração em hebraico é a palavra lebi, uma palavra composta por apenas 2 letras hebraicas, le e beit. Quando você olha lá atrás para o sentido dessas palavras e quando elas são colocadas, ou melhor, para essas letras, e quando essas letras são juntadas, qual é o sentido etimológico de coração? Da palavra coração? Autoridade interior. Se você olha para as raízes dessas 2 letras, as palavras que saem delas e o modo com que elas são combinadas, e isso no hebraico tem um valor muito diferente da nossa língua, você observa que então o hebraico está sinalizando para aquilo que é a autoridade interior do nosso mundo. Então não é algo que envolve de um lado pensamentos, de outro lado emoções, do outro lado os desejos, do outro lado a mente. Não, esse é o mundo que nos governa. É o nosso mundo lá de dentro. Da mesma forma, o grego, que inclusive influenciou tanto a nossa língua latina, o grego, a palavra cardes, que dá origem a várias palavras na nossa língua, o grego, por exemplo, também nos traz essa mesmíssima ideia. Porque na cultura grega também não havia essa divisão entre emoções, desejos, paixões, pensamentos e assim por diante. Na verdade, tudo isso compõe o seu mundo interior. Compõe a sede daquilo que governa você. Aí você começa a entender por que Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, disse o Senhor Jesus. Porque, na verdade, o seu coração está rendido sempre a alguém ou a alguma coisa. E nessa rendição está aquilo que te governa. Tão interessante isso. Olha só, por exemplo, algumas palavras que nós falamos em português que têm essa influência lá de trás, por incrível que pareça, da palavra cardes. Exemplo, cordial. Como é o coração de alguém cordial? Como é o coração de alguém que concorda? A palavra concordar
é conectar corações. A palavra discordar é separar corações. A palavra acordar, então, tem esse sentido também de conectar corações. A palavra recordar é o que você guarda no coração. A palavra decorar é aquilo que o seu coração não esquece. Você sabia que todas essas palavras têm uma raiz com a palavra cardia? Palavra grega que influenciou a nossa língua. E todas elas apontam para quê? Para uma realidade interior. Lá dentro do nosso mundo interior. Mas que se exterioriza e que mexe com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas. É interessante que no texto que nós lemos, aparece por 4 vezes a palavra coração. Então, dentre as mais de 1000 vezes, nós lemos pelo menos 4 vezes essa palavra no texto traduzido que acabamos de ver. E por que eu digo que esse texto, esse capítulo, está falando do novo coração? De uma realidade nova que nós precisamos entender e viver conforme ela. Porque se você pega o capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve um texto extraordinário sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por nós? Ele como primogênito de todas as coisas, e agora a nossa vida centrada nele. No capítulo 2, ele combate o legalismo. A ideia de que fazendo coisas, realizando ritos, eu me aproximo de Deus. Então, se eu faço isso, Deus me ouve. Se eu faço aquilo, Deus então tem uma obrigação de me abençoar. Se eu sou uma pessoa correta, sensata, não faço mal para ninguém, então eu sou melhor do que os outros. E isso deveria fazer com que Deus automaticamente me amasse e me aceitasse. É interessante como o apóstolo combate essa ideia da religião como caminho de salvação. Até porque ele já havia dito no capítulo 1 que Cristo é o centro, Cristo é o Senhor, Ele é o primogênito de todas as coisas. Então ele começa a bater de frente com um grupo muito significativo que havia naquela época na igreja, que eram os judaizantes. E o que os judaizantes diziam? Beleza, nós queremos Cristo, nós queremos Jesus, mas nós temos que fazer as festas de lua nova, nós temos que guardar os feriados do judaísmo, nós temos que circuncidar, nós temos que fazer as coisas que a nossa religião nos manda, porque senão nós não seremos salvos. E aí o que o apóstolo diz? Vocês estão anulando a cruz de Cristo. Mas então onde está o segredo? Se não é o rito, se a própria obediência pode se tornar uma moeda de troca. Todos nós sabemos que Deus deseja que nós o obedeçamos. Todos nós, diz a Escritura, temos cravado na nossa carne, no nosso coração a lei de Deus. Os povos mais primitivos, eles têm algum tipo de moralidade. Então, todos nós sabemos que Deus requer obediência, mas como que a obediência pode virar um problema para nós, quando nós achamos que a obediência é o caminho da nossa salvação, e não entendemos que por mais que tentamos obedecer, nunca seremos justos diante de Deus. E aí o nosso coração se apoia nas nossas próprias obras. Por isso a gente chega aqui no capítulo 3. E o apóstolo Paulo fala sobre o modo de viver, mas ele fala também sobre por que devemos viver assim. Então não basta obedecer. É necessário entender por que obedecer. Não basta apenas dizer, eu quero fazer as coisas certas. É necessário você se esvaziar de toda a justiça própria, de toda a ideia de que é isso que transforma você. Porque Cristo precisa ser o centro da sua obediência.
Cristo precisa ser a razão da sua vida. Cristo precisa ser, de fato, aquele que derrama o perdão sobre você e que você pode, então, agora ser liberto da culpa. Porque você diz diante de Deus: Senhor, aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo, o Senhor fez. Mas agora, em resposta, eu quero ter um coração que submete-se a Ti, que obedece a Tua palavra, que vive para a Tua glória. E o que nós percebemos então nesse texto que pode mover os nossos corações? Observe, por exemplo, como o texto bíblico nos chama a pensamentos de uma nova vida. Se você observar alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, ou ele acha que a sua religiosidade irá conectá-lo de alguma forma a Deus, ou ele acha que ele deve viver para ele mesmo. E de vez em quando, quem sabe, ele vivendo a vida dele, buscando a felicidade dele, buscando nesse sentido não ser amarrado a nada, Deus ainda tem a obrigação de vez em quando derramar alguma coisa sobre ele de bom, porque Deus não é bom. Mas quando os nossos pensamentos estão rendidos, quando o nosso coração foi colocado na cruz, os nossos pensamentos são reconstruídos. Por exemplo, verso 1 e o verso 3, nos dá uma compreensão de que estávamos mortos, estávamos longe de Deus, separados de Deus, mas agora nós somos vivos nele. O verso 1 nos diz que o nosso Senhor está sentado no trono, então a gente sabe, aquele que morreu por mim não está lá no sepulcro. O sepulcro está vazio, ele está sentado do lado do Pai, onde ele governa todas as coisas. Essa é a mentalidade que alguém que se rendeu a Jesus tem. E o que isso traz para a sua vida, à medida que você pensa assim, mesmo diante da dor e do sofrimento, você então percebe: eu não sei o porquê, mas o meu Deus é Deus soberano. E eu estava morto longe de Deus, mas agora eu vivo, porque Cristo está em mim. Os nossos pensamentos são reconstruídos acerca das nossas dores. Se você observar o verso 4, os sofrimentos então podem ser vistos como algo passageiro. Há uma nova vida em Cristo Jesus, e ela é eterna. E aí o que o texto nos informa? Que esse tempo dará lugar a uma glória eterna que se revelará em nós. É assim que pensa alguém que se rendeu a Cristo Jesus. A minha vida é Cristo. A minha história é Cristo. Eu sou uma nova criatura. O meu Senhor reina, governa sobre todas as coisas, e Ele está para vir. E essa glória que hoje eu experimento e nela eu sou renovado, ela me revestirá de uma forma tremenda, que eu não consigo nem imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você pensa assim, você sabe. E aí você olha para a morte física, e ao olhar para a morte física, você sabe o que é a morte para você agora. A morte é uma porta, que a gente abre do lado de cá, entra nela, e do lado de lá estão as promessas do nosso Deus em Cristo Jesus. Porque aqueles que morreram em Cristo reinam com Ele até que o seu reino venha sobre a terra. E aí o que o apóstolo diz? Vocês têm que pensar nessas coisas. Vocês precisam lembrar essas coisas. Pense nas coisas do alto. Meus amados irmãos, aqui não é algo subjetivo. O apóstolo está dizendo que nós
temos que, de maneira intencional, rememorar a nossa mente das grandes verdades de Deus sobre nós, sobre quem somos, sobre o que esse mundo é, sobre quem Deus é, inclusive sobre quem o diabo é, o que o pecado é, para onde estamos indo, porque à medida que os nossos pensamentos estão nessas coisas, nós conseguimos lidar com esse mundo caído e encher o nosso coração de esperança, mesmo diante dos dias mais difíceis. E aí nós vemos o apóstolo dizendo, porque o centro aqui é esse novo coração em Jesus. E aí o apóstolo agora fala dos nossos sentimentos e desejos, a partir do verso 5. E aqui ele nos lembra de uma coisa. Apesar de todas as verdades de Deus e dos pensamentos que devem estar nas nossas mentes, nós ainda temos uma natureza caída. Nós somos uma nova criatura em Cristo. O Espírito Santo de Deus habita naqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Nós fomos revestidos desse novo homem, como diz ele. Por isso a gente tem que tirar a roupa do velho homem. É uma figura que o apóstolo Paulo gosta muito. Você pode observar que não está apenas nesse texto aos Colossenses, mas nós temos uma batalha diária com os nossos sentimentos e desejos. E aí a gente vê do verso 5 ao verso 10, tantas coisas que a gente deve evitar. Olha aí, por favor, na sua Bíblia, olha só o que ele diz. E se pergunte enquanto eu estou lendo essas palavras, você luta com isso? Assim também faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Você luta com imoralidade sexual, tem pensamentos impuros, tem paixões que não gostaria de ter, tem desejos maus, tem pecado que você pratica, mas que na verdade esconde outros pecados. É interessante essa perspectiva aqui, porque ele fala assim, olha só, e a ganância, que é o quê? Fujam de quê? Da ganância. O que é a ganância, segundo Paulo? Ué, mas peraí, pastor, como assim? Ganância é ganância, idolatria é idolatria. Não, ganância é o pecado da superfície, idolatria é o pecado que produz a ganância. E assim nós temos muitas lutas dentro de nós. Idolatria tem a ver com o ídolo que está dentro de você. Quem é ganancioso, deixa eu te dizer uma coisa, quem é ganancioso porque ele tem um rei que o governa, o dinheiro. Por isso ele é ganancioso. E é interessante, você pode ser rico ou pobre. Não é uma questão se você tem ou não tem. Não é uma questão se você tem ou não tem. Agora, esse é só um exemplo. Porque, por exemplo, nós podemos estar lutando com a ira, porque temos um desejo de poder. Nós podemos estar lutando com uma autocomiseração, eu sou um coitado, ninguém me ama, porque nós temos um problema gravíssimo com aceitação. Nós queremos ser aplaudidos por todos. E no fundo, o que acontece é que os nossos sentimentos e desejos estão profundamente bagunçados, porque o nosso coração não está no lugar certo. Então o apóstolo Paulo diz assim, fujam disso. Aí o verso 7 ele diz que aqueles que praticam essas coisas sofrem, como ele disse no verso 6, por causa da ira de Deus contra tudo isso. E aí ele continua, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência. Falar mal dos outros, gente. Inclusive com tom de espiritualidade. Porque crente fala mal dos outros, sabe como? Meu irmão, nós precisamos orar. Eu vou falar só para você. Mas nós precisamos orar. Precisamos orar por alguém aqui da igreja. Porque essa pessoa está passando por... mas não fala para ninguém. E nisso cada um pede oração pela pessoa. É incrível.
E depois todo mundo sabe, menos a pessoa sabe que está todo mundo orando por ela. E de segredo em segredo, a gente constrói a imagem do outro ou destrói a imagem do outro. Então veja que a nossa natureza pecaminosa, ela é muito mais sutil do que a gente pensa. Por isso o apóstolo está dizendo, para a gente olhar para dentro, ver as nossas reais motivações, linguagem indecente no falar. Irmãos, todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas com alguma coisa. Todos nós nos encaixamos nessa briga contra a nossa própria natureza. Agora, há um problema muito grave quando alguém que foi alcançado por Jesus acha a coisa mais normal do mundo soltar palavrões e palavrões e palavrões. E acha até bonito. Parece assim meio descolado. Só que o Senhor Jesus disse que de toda palavra frívola que os homens proferirem, eles darão conta a Deus no dia do juízo. Então nós precisamos parar e ver se eu estou em Cristo, se Ele é o centro da minha vida, como anda a minha boca. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, à imagem do seu Criador. Quando Jesus é o centro da sua vida, você é um projeto em construção nas mãos de Deus. Deus está transformando a sua história, Deus está transformando a sua imagem, Deus está mudando o seu coração, está mudando você de dentro para fora, no poder daquilo que Cristo fez por você. Por isso, então, você precisa observar, a cada dia, eu estou parecendo mais com Jesus, ou me afastando mais dele, de quem Ele é. Como isso é desafiante, não é, irmãos? Para cada um de nós. E aí o apóstolo não para apenas falando das coisas que a gente tem que lutar para tirar lá de dentro. Ele fala das coisas que nós temos que lutar para colocar. Então, na verdade, nós temos nesse texto, quanto aos nossos sentimentos e desejos, de um lado, a resposta à seguinte questão: quais devem ser evitados? Quais os desejos e sentimentos devem ser evitados? Mas glória a Deus, que nós não temos só essa resposta. O que deve ser cultivado no nosso coração? Então dá uma olhadinha aí comigo, por favor, como resposta a essa questão, os versos 12 a 19. Vamos voltar aí um pouquinho. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Eu sei que a gente, presbiteriano, não gosta muito disso que eu vou fazer. Eu acho uma chatura, mas eu vou fazer assim mesmo. Diz para o seu irmão, você é santo e amado. Eu prometo que só faço uma vez hoje. Agora, olha só. Revistam-se de profunda compaixão. O que é um coração com profunda compaixão? Alguém misericordioso, alguém que tem empatia, alguém que olha para o sofrimento do outro e fala assim: cara, conta comigo, eu estou com você. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. De vez em quando eu olho para isso que a Bíblia diz e falo assim: Senhor, mas está difícil. Aquele irmão é quase insuportável, Senhor, ou aquela irmã. Mas aqui o suportem-se não é apenas a ideia de que o irmão é difícil, você aguenta ele não. A ideia aqui é, seja um apoio para o outro, para outra. Esteja com essa pessoa quando ela não está aguentando. É o dia que a gente tem que estar lá. Nós temos que ter esse sentimento. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Isso é uma expressão do novo coração em Jesus. E a nossa incapacidade de fazer isso é a expressão de que o nosso coração não demonstra aquilo que de fato Cristo fez por nós, se de fato nós cremos nele. E aí o texto continua: perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, olha o destaque que o apóstolo dá, aquilo que deve estar como sentimento motivador dentro de nós, gerando desejos em nós, anseios em nós. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que ele destaca o amor? Porque sem amor não dá para perdoar. Sem amor não dá para ser suporte. Sem amor a bondade é falsa. Sem amor a humildade é na verdade um disfarce. Sem amor a mansidão e a paciência pode ser inclusive a omissão e a administração dos problemas. Mas o amor nos ajuda a viver todas essas realidades. E aí o verso 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Isso aqui é muito importante. Porque nós às vezes lutamos com sentimentos e desejos. Por exemplo, quando nós temos rupturas relacionais. Mas e aí? Perdoar significa então fingir que nada aconteceu? Às vezes nós temos que lidar com a manipulação do outro. Uma coisa incrível sobre Jesus. Jesus era tão amoroso, tão manso, tão misericordioso, mas ninguém manipulava Jesus. Os fariseus, para chegar nele, falaram assim, nós vimos isso na semana passada, né? Mostra-nos um sinal. E o que Jesus disse? Vocês não vão ter sinal coisíssima nenhuma. Mas Jesus não é cheio de amor? Cheio de bondade? Um coração cristão cheio de amor deveria responder sempre sim. Não! Um coração cristão cheio de amor, inclusive dá muito não porque ama. Diz, eu não vou porque ama. Diz, eu não posso porque ama. Diz, não conte comigo nisso. Agora, peraí, pastor, mas então é difícil demais. Diga para o seu irmão, estou brincando. Só para ver se vocês estão atentos. Mas espera aí, como é que a gente faz então, pastor? Nós vamos falar daqui a pouco sobre escolhas, especificamente falando, do coração. Mas eu queria que você observasse que o apóstolo fala tudo isso, humildade, mansidão, perdoe. Se revista dessas coisas, ame, mas deixa a paz de Jesus ser o árbitro. Senhor, eu devo andar mais essa milha? Senhor, a minha caminhada deve parar aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente investe na vida de alguém, amando, cuidando, testemunhando de Jesus, tem um tempo. Tem um tempo. Há pessoas que, se você não tiver sabedoria e a paz de Jesus através do Espírito Santo em você, elas vão sugar toda a sua energia, porque elas desenvolvem uma relação de dependência. Então você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele te dê sabedoria em estabelecer os limites. Não é que você vai deixar de ser humilde, não é que você vai deixar de perdoar, mas você tem, às vezes, decisões práticas para tomar. Consegue compreender? Então você tem que sujeitar os seus sentimentos, os seus pensamentos diante de Deus, os seus desejos diante de Deus e deixar o Espírito Santo falar com você. Uma das coisas mais difíceis no aconselhamento pastoral ou no aconselhamento cristão, porque eu falo pastoral, talvez você entenda que só o pastor aconselha, e o texto está aqui dizendo para a gente que não, que a gente se aconselha mutuamente. O pastor é um conselheiro entre tantos conselheiros que a igreja tem, inclusive você pode ser um conselheiro para alguém. Mas uma das coisas mais difíceis é que geralmente quando alguém quer um conselho, ela quer só uma resposta. O que eu faço?
E o conselheiro cristão, sábio, ele não diz o que a pessoa faz. Ele aponta para a palavra e ele aponta: vamos buscar essa resposta em oração, através do Espírito Santo. Ele dirá o que a gente tem que fazer, o que você tem que fazer. E aí, eu separo ou não separo? Eu caso com fulano ou não caso com fulano? Vamos pegar a Bíblia, o que ela diz? Você está vivendo isso aqui? Agora, vamos orar. E o Espírito Santo vai te dar direção. Nós cremos nisso ou não, irmãos? Nós cremos nisso ou não? E aí nós vemos as escolhas que devem brotar. Então veja só, o apóstolo está dizendo para nós que esse novo coração em Jesus, ele é alimentado pelos pensamentos, que são construídos nessa nova realidade da fé. Os sentimentos e desejos, alguns precisam ser evitados, combatidos, porque a natureza está aí. E outros precisam ser buscados incessantemente para que eles sejam vivenciados por nós. E nesse novo coração, a gente precisa fazer novas escolhas. Nós não somos salvos por causa dessas escolhas, nós somos salvos por causa da escolha de Deus. Nós não somos salvos porque nós fazemos as coisas certas, nós somos salvos pela graça de Deus derramada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas as nossas escolhas refletem o novo coração, a nova vida que Deus está nos dando. Então, por exemplo, a escolha de viver para a glória de Deus. Veja o verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que escolha é essa, irmãos? É a escolha de dizer: eu quero comer para a glória de Deus, eu quero me vestir para a glória de Deus, eu quero andar para a glória de Deus, eu quero passear para a glória de Deus, eu quero brincar com meu filho, com a minha filha para a glória de Deus, eu quero ir na igreja para a glória de Deus, eu quero ir no cinema para a glória de Deus, eu quero ouvir música para a glória de Deus. Eu quero que a minha vida expresse a glória de Deus. Será que isso mexe com as nossas escolhas? E aí a gente tem que tirar a ideia do secular e profano, se a gente quer viver assim. Exemplo, tem música de crente pior do que música que não crente fez. Esses dias eu estava vendo uma letra de uma música, a gente acabou de ler que o novo coração perdoa, é humilde, é não sei o que, babá. A letra da música dizendo para Deus vir e descer o burralho nos inimigos. Vem, Senhor, e canta, porque a minha vitória vai chegar, e quem um dia me pisou vai ver. Ué, peraí, essa pessoa não leu nunca o Sermão do Monte? Orai pelos vossos inimigos, amai os que vos perseguem. Então, não ouça isso, porque Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado por uma música que imita o som dos pássaros, sei lá o que. Esses dias eu vi um cara que ele grava os passarinhos e cria melodias. Deus é muito mais exaltado nisso. Na verdade, no outro ele está sendo desonrado, porque no nome dele a pessoa está dizendo para ele assim: Senhor, queima esse povo. Aí você canta heresia, vai ouvir som de passarinho. Você está glorificando a Deus muito mais. Você acha que eu estou brincando? A Bíblia diz que toda a criação louva o Senhor. Você acha que o passarinho canta bonito de jeito para quê? Então o passarinho, por exemplo, glorifica a Deus. Agora essa irmã, Deus me livre. Quase que eu vou pecar também dizendo: desce o teu fogo, Senhor. Não, então vamos parar por aqui. Senhor, tenha misericórdia da irmãzinha, que ela leia a tua palavra e com a tua palavra ela pare de cantar besteira. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. E também para ajudar o teu povo a não pecar achando que está fazendo coisa certa. Viver para a glória de Deus é uma escolha. Aplicar o Evangelho às várias áreas da vida. Exemplo, aqui nós vemos a devoção. Olha o que o texto diz.
Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você acredita que já teve gente que já saiu dessa igreja porque a gente fala para o povo ler Bíblia? Ah, essa igreja chata, fica falando devocional, cobrando da gente ler a Bíblia em casa. Você quer ser pobre, se você pensa assim, porque é para habitar ricamente a palavra de Deus. Ricamente. Então nós temos que ter comunhão com a palavra. Isso é escolha. Semana retrasada, uma bênção. Nós pegamos o Salmo 46, não foi, meu bem? Lá com a Alice, versículo por versículo, batendo papo. O Senhor é nosso refúgio. Ah, Alice, aí você tem que ser assim cômico, né, gente? Tem que fazer umas coisas de pai mesmo, né? Aí, é como um castelo. E a menina absorveu. Aí essa semana, a gente fazendo mudança, eu viajei. O que aconteceu? Furamos. Tem que amanhã retornar. Então o que a gente vai fazer? Senhor, perdão, essa semana nós não gastamos o tempo que a gente precisava gastar com a tua palavra, mas agora vamos lá, vamos retomar. Por quê? Porque tem que habitar ricamente, a gente tem que ensinar um ao outro, a gente tem que aconselhar um ao outro, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, a gente tem que cantar. Olha aqui, mandando a gente adorar, com salmos, hinos e cantos espirituais, cheio de gratidão. Então nossa devoção é uma expressão das escolhas que nós fazemos no coração, porque o nosso coração está rendido a Cristo. Aí vem o quê? A expressão disso na família. Não é o que o texto diz? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Pastor, pula esse versículo em nome de Jesus? Não, vamos ler. Maridos, deu para segurar as pontas aí, minha irmã? Que agora vem para os maridos. Ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. O que a Bíblia está dizendo aqui? Pastor, a Bíblia é machista. Não, você que não entendeu, seu coração está no lugar errado. É, pastor, sou eu que mando lá em casa. Você manda, meu irmão. Você manda. Lá na sua casa, você manda para fazer tudo o que for melhor para sua mulher. E tirar o seu egoísmo. Tirar a sua busca de satisfazer você mesmo. Porque nós temos que amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a nossa liderança nasce desse amor sacrificial. E do outro lado, a mulher, que foi revestida de dons, talentos, feminilidade, ela coopera no casamento de uma forma que o homem não pode cooperar. E ela procura resgatar essa feminilidade, viver essa vida como mulher, porque ela entende que a sua identidade está em Jesus. Ela não quer levar esse peso que nós, maridos, devemos levar. O peso de ter que responder sacrificialmente pelo lar. Nós temos que, nesse sentido, resguardar a nossa esposa. E aí a gente entende essas coisas e a nossa mentalidade muda. E aí você começa a entender o que é obediência como filho. Olha aí o texto falando. Você começa a entender qual é o seu papel como pai, o seu papel como mãe, porque o seu coração está sendo tratado. Esse mundo interior está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos também o que? Os nossos papéis na sociedade. A sociedade da época era basicamente dividida entre escravos e senhores. E o que a Bíblia está fazendo aqui? Está tentando mudar a estrutura social? Não. Está tentando fazer com que aqueles que estavam servindo, porque a nossa imagem de escravidão, ela está associada com o tipo de escravidão que houve no Brasil. A senzala, a pessoa amarrada no poste. Se você procurar se informar, você verá que a escravidão nesse contexto, claro que havia abusos, claro que havia os senhores maus, mas para muitos a pior coisa que poderia acontecer era ele deixar de ser escravo naquela casa, porque havia uma relação, e era assim que deveria haver,
em que cada um entendia o seu papel. Então era possível servir e era possível também administrar aqueles que serviam. É isso que muitas vezes não entendem no contexto bíblico. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Aos que serviam, ele traz essa dimensão da glória de Deus para eles e diz no verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o que, gente? Coração, como para o Senhor e não para os homens. Como isso se aplica a você? De maneira muito objetiva. Se você exerce qualquer trabalho, o seu trabalho deve ser feito para o Senhor, para a glória de Deus. Então veja como que um novo coração, ele transforma inclusive as relações trabalhistas. Não por obrigação, não por causa do salário no final do mês, mas de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então a sua questão não é o salário no final do mês. O salário no final do mês é um bônus importante para você. Mas a sua questão é que você está fazendo para Deus. E Deus está vendo que o seu coração está agindo assim. E isso trará uma recompensa muito maior do que o salário que você ganha no final do mês. O mundo é assim, irmãos. Agora, há uma palavra também para aqueles que lideram. Para aqueles que lideram na escola, dão aula para os seus alunos, para aqueles que lideram numa empresa, para aqueles que são chefes de um departamento, para aqueles que estão de fato tendo a responsabilidade de administrar pessoas. Quem diz que também você não precisa pensar do mesmo jeito? Olha aí. Verso 25, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Mas cadê, pastor? Então, os senhores, aqueles que exercem autoridade, então isso tem que ir para o capítulo 4, verso 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo. Então, quando ele diz aqui, para não cometer injustiça, ele já está falando sobre quem? Quem exerce autoridade sobre a vida de outros. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Veja aqui, inclusive, um dos sinais de que a relação de escravidão aqui ela é diferente. Porque haviam direitos. E havia aquilo que era justo dar. Sabendo que vocês também têm o quê? Um Senhor nos céus. Se você tem qualquer nível de autoridade, qualquer nível de chefia, você precisa lembrar, você está ali por um chamado de Deus, para ser instrumento na vida das outras pessoas, porque você é escravo do Senhor, você é servo do Senhor, Ele tem autoridade sobre você. Então, se é assim, o exercício dos seus papéis, aí na sociedade precisa ser como? Para a glória de Deus. Isso mexe com nossas escolhas? Eu quero terminar dando um exemplo para vocês, de uma mulher. Você pode entrar depois lá na página da igreja no Facebook, está lá. Essa mulher, não sei se pronuncia assim, mas o nome dela é Tonya Kane. Não, Kai, né, meu bem? Quem? Ok, quem? Do lado esquerdo, são fotos dela mais jovem, quando ela tinha sido vítima de abusos, quando ela se tornou uma pessoa drogada. Olha lá, o tanto que a minha princesa é bonita, né? Por favor, agora não é hora, né, pessoal? Vamos voltar para a história aqui. A essa altura, ela tinha 60 processos criminais contra ela. E ela descobriu quando estava presa que estava grávida. E ela escreve um post
em que ela diz assim: hoje fazem 14 anos que eu ressuscitei. Porque há 14 anos atrás, numa prisão, quando eu descobri que estava grávida da minha primeira filha, totalmente vencida pelo crime, pelas drogas, pela prostituição, eu disse assim para Deus: Deus, se o Senhor ouve pessoas como eu, transforma meu coração. Se você conhecer mais da história dessa mulher, essa mulher tem hoje um instituto. E ela auxilia a gente em todo o mundo. Gente que ninguém mais acredita. Gente que as pessoas olham e dizem: esse não tem recuperação. Essa mulher dá palestras no mundo inteiro, encorajando pessoas e dizendo: Deus ouviu a minha oração, Ele transformou a minha vida, Ele transformou o meu coração. Está chegando o aniversário da nossa igreja. E quem pregará no dia do bolo, não é na conferência, no dia do bolo, será o reverendo Wildo Gomes, que é o fundador e presidente da Missão Vida. Você quer ver um homem que sabe o que é isso? Há anos e anos e anos, pegando gente na sarjeta e vendo Deus mudar o coração. Agora, se você acha que você é melhor do que aquele que está na sarjeta, talvez você não tenha entendido o que é ter um novo coração. Porque o novo coração, o segredo dele não é você. O segredo dele é Jesus. E o novo coração é aquele que se rende à cruz de Jesus e diz: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, tem compaixão de mim. Todos nós precisamos ir atrás desse coração renovado, desse coração perdoado, desse coração que fomenta, que busca os pensamentos em Deus, desse coração cujos determinados sentimentos e desejos são combatidos, porque eles estão ali em nós, e eles estão militando dentro de nós, e nós estamos decretando uma guerra santa contra determinados sentimentos e desejos, mas nós estamos também buscando alimentar aquilo que provém de Deus. Um coração novo é um coração que faz escolhas, e talvez a mais importante delas: Deus, eu quero viver para a Tua glória. E isso nos leva à devoção, isso transforma a nossa família, isso muda a nossa visão do trabalho, isso constrói novas relações, isso constrói uma igreja não perfeita, mas uma igreja saudável que glorifica o Senhor sobre a terra. Curve a sua cabeça.